também. Já lecionava fisiologia na faculdade, então lecionei durante bastante tempo. Agora eu estou aqui também com algumas aulas mais práticas, medicina interna, cirurgia, por isso que acabei me afastando. Tá? No entanto, fisiologia sempre foi minha paixão, então eu gosto bastante e acho que isso muda o nosso raciocínio clínico de uma forma geral. A pessoa que não sabe fisiologia, não sabe semiologia, não sabe farmacologia, automaticamente não sabe nada do que é a verdadeira medicina. Então, para a gente poder tratar bem, a gente tem que entender o que está acontecendo. Senão você vai tratar sintomas, não vai tratar as causas. E assim você não vai ter um tratamento efetivo. Tá? Bom, com relação ao nosso cronograma, no sentido de finalização, ficaram alguns quesitos mais práticos, que eu acho que são de suma importância, grande importância, que antigamente ficavam até mesmo, ficam, querendo ou não, até a gente ter essa prática, vão ficar um pouco defasados. Por quê? Porque isso é algo que requer muita prática. Muita prática. Muita prática mesmo. Por exemplo, pessoas que trabalham em alguns setores específicos no hospital estão fazendo análise de eletrocardiograma diariamente. Então é um negócio que tem que estar acontecendo na repetição. Mesmo que você entenda bem o que eu estou falando aqui, que você compreenda o que é o eletrocardiograma, tem uma noção geral, se você não está praticando, ou seja, você não está fazendo análise, eventualmente, assim como na vida, vai cair em esquecimento, você não vai conseguir atingir ali, os pontos mais específicos daqueles detalhes. Tá? Então, requer prática, e o objetivo é exatamente esse. A gente vai fazer alguns eletrocardiogramas entre vocês mesmos, certo? Eventualmente, na semana que vem, de novo, novamente, quando tenha paciente também, vou trazer esses pacientes e a gente vai fazer o eletro. Lógico que o laudo em específico ele é determinado pelo médico que está fazendo a interpretação, mas vocês vão entender ou vão saber pelo menos diferenciar aquilo que é normal e aquilo que é patológico, até porque vocês não viram ainda as patologias. Eu conversei com a doutora Ju, que é a nossa coordenadora, foi justamente nesse sentido, de levar vocês para o centro de simulação para vocês entenderem e verem também as arritmias. Não tem como ver somente o eletro normal, não tem como separar do que é patológico, porque senão você não consegue entender para que você está estudando aquilo, entende o que eu estou falando? Você não consegue uma certa aplicabilidade, não consegue entender de fato, para que eu tenho que analisar esse intervalo PR aqui, sabe? Fica faltante, entende? Por que eu tenho que ficar analisando esse intervalo PR toda vez que eu pego um eletro? Por que eu tenho que estar analisando esse intervalo QT, talvez? Por que ele me pediu isso? Então, existem patologias que alteram essas circunstâncias e aí automaticamente você tem que saber identificar isso. Por isso que tem que ficar mecanizado, tem que ser medular, você tem que pegar a mapa, tem que cumprir. Então eu busquei criar uma metodologia de ensino onde a gente vai analisar 3 passos principais para criar esse raciocínio se o eletro está normal ou se ele não está normal. Beleza? Se você tiver conhecimento suficiente para identificar o que está acontecendo, ótimo, perfeito. Mas fiquem tranquilos, isso ao longo do curso de vocês vão incorporando também, pouco a pouco, conforme vocês vejam as arritmias. No entanto, se você quiser, desde já eu recomendo, eletrocardiograma e repetição. Se você começar a ver desde agora até o fim da faculdade, ainda assim você não vai aprender tudo, e nem com a vida toda você vai aprender tudo. Essa é a realidade. Mas quanto mais vezes você vê esse tema repetição, mais ele vai ficar sólido, mais vai ficar mecânico, você vai saber identificar as patologias só de olhar. Entende? Então vai ter uma noção direta, tem uns desvios de eixo. Então você bate o olho, tem coisas assim que ficam medulares. Agora o que me mostrou assim, por que serve? Bom, está com um desvio de eixo, mas agora porque está tão desviado não sabemos identificar a possível causa base. Então é um negócio que fica muito direto, objetivo. Beleza? Vocês já tiveram aula de eletrocardiograma? Já? Então vocês sabem como se formam as ondas, o que significam as ondas. Sim? Certeza em teoria? Vocês sabem? Beleza. Então eu vou passar mais rapidamente, mais sucintamente sobre esse tema. Eu subentendo que vocês sabem, eu vou pedir algumas interpretações de vocês para ver o que vocês aprenderam na teoria, o que vocês estão desenvolvendo até então. Eu sempre gosto de trazer uma conceitualização, a gente já sabe que o eletrocardiograma nada mais é um registro da atividade de eletrocirculação. Vocês possivelmente já estudaram o sistema de condução, sabem como está conformado, certo? Como está a conformação de condução cardíaca?
amarelinho aí e faz justamente essa leitura. A gente cria uma interferência elétrica, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. A gente não faz uma captação direta, a gente cria um sistema de interferência. Foi assim que surgiu esse aparelho. É uma interferência elétrica. Existe um campo criado pelo aparelho e existe um campo elétrico ou eletromagnético do próprio coração. E mediante essa interferência surgem os traçados. Não sei se o doutor explicou para vocês, porque, por exemplo, uma onda está para cima, uma onda está para baixo, porque uma onda está ali, o que a gente chama de eixo médio, então a linha base. Exato. Então, aí tá. Esse é o objetivo. Eu quero que vocês entendam esse porquê. Por que uma onda está para cima, por que uma onda está para baixo, por que outra está em cima ali da linha base, certo? E esse é o traçado do ECG. E por que isso vai me ajudar, professor? Porque assim você vai conseguir entender, por exemplo, desvio de eixo, você vai conseguir entender outras patologias mais específicas, como bloqueios e assim por diante. Beleza? Ok? Deixa eu pegar. Alguém tem canetão aí pra cá? Tem. Pode ser. Então, você costuma brincar, antes de tatuar, muita gente faz tatuagem de ECG, aprende ECG. Tem ECG tatuado aí bem feio. Não é verdade? Mas esse aqui não foi. O tatuador ele não fez curso de ECG, não sabe, tá desenhando. Tem uns assim que eu olho e vejo o pessoal tatuando e falo, cara, isso aí não é ECG, né? O cara desenhou aí na vista, você pagou esse negócio assim. Na faculdade ela vai mudar pra tatuagem. Não, mas esse aqui não era um ECG, não, esse aqui é esteta, era pra ter Ah, mas sido estetoscópio. tá menos pior, tá legal. Então, onda P, Q, L, S, T, certo? Então, existe um porquê dessa onda estar para cima. Isso daqui, que é a linha base, porque ela está para baixo, está para cima. Ou seja, existem dois momentos aqui dentro da onda R, S, T. Tá? Depois isso vai fazer um certo sentido. Lembrando que as ondas, na realidade, nós chamamos de deflexões eletrocardiográficas. Usar o termo onda, tecnicamente, não é o mais específico possível, né? Porque a ciência do eletrocardiograma são deflexões. Então, existem deflexões positivas, que são aquelas que estão para cima do eixo elétrico aqui, o eixo base, linha base. Existem aquelas que estão para baixo, e existem aquelas que estão isoelétricas, ou seja, aqui no eixo, linha base. Ok? Beleza. Então, por que isso acontece? Isso é a interferência elétrica que eu tinha mencionado para vocês. Beleza? Essa interferência elétrica ela se baseia nesse sistema de vetorização que a gente vai ver nos próximos slides. Entendendo isso, automaticamente eu vou entender porque em alguns momentos, vou pegar um eletrodo dos clientes que eles fizeram no paciente agora, por que às vezes fica de ponta cabeça e pum, ele vira para assim, de cima para baixo. São os desvios de eixo que eu tinha mencionado para vocês. Então você tem que saber interpretar essas situações diferentes. Ok? Então, deflexões positivas e negativas. Beleza. Bom, quem criou isso tudo? Inicialmente foi esse cara, William Einthoven. Daí surgiu o que a gente chama de triangulação com o triângulo de Einthoven. Já ouviram falar? Sim. Ele inicialmente criou um aparelho de eletrocardiograma que era extremamente grande, pesado, em torno de 15 a 20 quilos, nada comparado com o que nós temos hoje aqui. E ele fez unicamente o que nós chamamos de derivações bipolares, certo? Então o sistema elétrico que ele criou inicialmente só tinha as bipolares. Alguém me falar quais são as derivações bipolares? D1, D2 e D3. D1, D2, D3. Essas são as bipolares. Quais são as unipolares? ARE. Se tiver, né? As unipolares são a VL, Eu estava tentando dizer a VL e a VF. e a VF, certo? Unipolares. E as pré-cordiais. Os torácicos.
isso depende do aparelho em questão. Aqui a gente só tem V1 ou V6. Beleza? Tá bom? Por que isso aqui é importante? Então vamos fazer um pouquinho agora a brincadeira das interferências que eu tinha mencionado para vocês. Por muito tempo, durante a faculdade, na realidade, durante a faculdade eu não entendi ECG. Eu tive uma aula de ECG que foi péssima. E desde então isso daí se tornou uma obsessão para mim no sentido de entender o negócio. Falei, cara, não faz sentido isso aqui, eu não estou entendendo, não sei nem o que é derivação. O que é derivação? Começa por aí, o que é derivação? Pergunto para vocês. Pois é, derivação é derivação. Você está complicando as coisas aí. Pois é, derivação é derivação. A gente escuta isso toda hora, derivação e tal. O que é derivação? A parte que conecta aos polos. Mais ou menos. Faz sentido. Tem caminho. Aí ele falou assim, tudo bem, mas ele falou outra coisa, o quê? Eu vou para fazer uma meta de graus. Bom, vamos lá. Continuando. Derivações. Analogia das câmeras. O que seria isso, professor? Então vamos lá. Eu costumo dizer que esses aparelhos que nós temos como eletrodos, que a gente vai conectar em algumas cobaias de vocês, eles criam como se fossem fotografias. E essas fotografias, elas têm ângulos. A isso foram chamadas as derivações. Então a derivação, se a gente for estritamente no sentido científico, a definição literal, ela é uma comparação elétrica, certo? Entre dois polos, inicialmente. E isso que é uma derivação. Ou entre um polo específico, mas enfim. Mas para facilitar, eu trouxe essa analogia das fotos. O que é isso, professor? Então imagina que a gente vai tirar várias fotos do coração sob perspectivas diferentes. É por isso que existem situações em que elas mudam em algumas pequenas circunstâncias. Tá bom? Então, essas aqui foram as iniciais. Aqui, Entowin conseguiu criar. Ele conhecendo, trabalhava com física e engenharia elétrica, ele entendeu o conceito de DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. Tá? E ele criou a diferença de potencial elétrico entre dois pontos e, portanto, gerou a passagem de uma corrente elétrica. Ou seja, trazendo do grego para português, isso daqui passa uma pequena corrente elétrica em baixa amplitude, não dá choque no paciente, obviamente. No entanto, existe sim uma pequena corrente elétrica passando pelo corpo, ok? Então, qual que é a ideia? Ele criou essa passagem de forma inicialmente alternada que vai sair instantaneamente impresso depois com os sentidos. Então, se vocês, por exemplo, analisarem essas fotografias ou desenhos que eu criei ali para vocês, elas batem com as derivações bipolares D1, D2 e D3. Quando a gente vai estudar no Guyton, o que o Guyton escreve? Derivação D1, o que está escrito na definição? Derivação que vai desde o membro superior direito para o membro superior esquerdo. Essa seta que vocês estão vendo ali, certo? Então isso daqui, isso aqui
que é D1, correto? Derivação D2, que está escrito também no capítulo 11. Derivação que vai desde o braço direito em direção à perna esquerda. Então, essa aqui é a derivação D2, certo? Derivação D3, derivação que vai desde o braço esquerdo, ou polo superior esquerdo, para a perna esquerda. Então, aqui derivação D3. Isso aqui é tão louco, tão mágico, tão legal que, eventualmente, se der tempo, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar essas derivações para identificar a cara do coração que você está analisando, que dá para fazer isso, certo? Você analisando determinadas derivações específicas, você consegue, bom, eu estou olhando aqui a cara inferior, eu estou olhando aqui o que a gente chama de anterior extenso, então anterior septal, lateral extensa ou lateral superior, lateral inferior, dá para eu analisar de acordo com as derivações que eu estou olhando. E assim, supostamente, identificar. Se teve, por exemplo, um infarto, você, está na parede anterior ou anteroceptal. Ah, não, foi na parede inferior. Bom, foi na parede inferior, tem que pedir outras derivações espelhadas, muda a conduta e assim por diante. É muito amplo, é muito legal, se você gosta de estudar isso. Ok? Beleza? Agora, essa seta central que eu trouxe aqui para vocês, na realidade, é o eixo elétrico real. Que é o eixo elétrico do coração de verdade. Ou seja, como a gente falou agora há pouco, em alguns instantes, a gente tem uma corrente elétrica que ela vai inicialmente do nó sinusal, ela vai para o nó AV, ou ato ventricular, depois sistema de His-Purkinje. Ou seja, se a gente fosse criar, fisicamente existem esses termos, uma vetorização, uma linha direta, então o sistema elétrico do coração, se a gente fosse resumir tudo, ele teria esse sentido, que é o sentido da linha vermelha. Beleza? Entenderam até aí? Ok? Foi? Ou tá muito rápido? Não. Beleza, ok. Agora, vamos entender agora as deflexões. Então, de novo, aquele passo a passo. Deflexão positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa e positiva de novo. Então, B, Q, R, S, B. Por que surgem essas deflexões? Como eu falei, interferência elétrica. Interferência. A brincadeira é a seguinte: D1 é como se você pegasse, tirasse uma foto assim, ó, dessa forma, do braço direito para o braço esquerdo, correto? D2, a mesma coisa, só que você inclinou, você jogou para cá, dessa forma. D3, de cima para baixo. São fotografias, correto? Beleza? A gente está entendendo inicialmente as bipolares. Perfeito. Se vocês repararem, não sei se vocês prestaram atenção, pela anatomia do coração, pela forma como a qual ele está posicionado, dá para eu subentender, eu entender qual dessas fotografias vai ser melhor, né? Para quem gosta aí, você costuma brincar, para quem é verdadeiro hate selfie, de Instagram, eu tiro muitas fotos, as mulheres são rainhas disso, né? O homem não sabe tirar, o homem só sabe tirar foto em uma determinada posição. A mulher consegue fazer ângulos de todos os pontos possíveis, né? Pois é. Então, qual desses três ângulos vocês acreditam que vai ser a melhor captação do eixo elétrico do coração? D1, D2 ou D3? Porque isso também tem uma importância. Oi? O que vocês acham? Qual que é a melhor fotografia? Quem acha que é D1, levanta a mão. Quem acha que é D2? Quem acha que é D3? Então, a derivação padrão ouro, a gente chama assim, até ela tem um separado, a gente vai ver aqui na eletrocardiograma, muitas vezes tem, a gente chama D2 longa, é D2. Porque se vocês perceberem aqui, o sentido do eixo elétrico do coração, ele é parecido com o de D2, então dá para pegar com maior qualidade. Por isso que ali embaixo, quando a gente imprimir o elétrico, a gente vai ver uma série de elétrons aqui, ele tem o D2 longo, certo? Por quê? Porque em teoria é a derivação que consegue captar os maiores detalhes dessa atividade elétrica do coração. Beleza? Entenderam agora por quê? Isso é uma pergunta que eu sempre fazia em prova. Qual que é a derivação padrão ouro ou gold standard? A gente chama assim, na análise do eletrocardiograma, dentro das derivações bipolares é D2. Beleza? Nunca mais esqueçam disso.
D2. D2 é muito mais bem detalhado do que as demais. Beleza? Muito mais bem detalhado. Agora a gente vai entender a mágica disso aqui. Por que um fica para cima, outro para baixo e assim por diante. Então tá. Olha lá. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Quando o sentido da corrente elétrica ele for coerente com o da derivação em questão, essa deflexão vai ser positiva, para cima. Quando ele for contrário, ele vai ser negativo, ele vai para baixo. Beleza? Todo mundo acompanhou? Vou falar de novo. Quando o sentido da corrente elétrica do coração for coerente com a derivação em questão, a deflexão ela é positiva, para cima. E quando for contrária, ela vai para baixo. Beleza? Então, a grande mágica é você sempre isolar, certo? Lógico que a gente vai criar uma regra clássica, mais fácil, mais prática, ok? No entanto, para a gente entender e criar esse raciocínio, vamos isolar só para vocês entenderem. Então, vou apagar aqui D2, vou apagar D3 e D1, e a gente falou que D2 era o bichão, né? Que era a melhor. Vamos lá. Começando pelas ondas, agora vocês vão me ajudar porque vocês já sabem. O que é a onda P? Despolarização atrial. E se traduz mecanicamente na contração dos átomos no momento subsequente, ou seja, na sequência. A despolarização atrial, por partes aqui agora, então, coração, certo? A despolarização atrial, ela tem esse sentido, correto? Então, olha o sentido da seta e olha o sentido de D2, que é esse aqui. Está coerente? Está coerente, estão indo para o mesmo caminho. Então, o que o eletrocardiograma vai traçar? O aparelho vai deu interferência, opa, subiu, foi a despolarização atrial. Porque bateram os dois juntos. Então, essa é a interferência elétrica para isso. Criou-se a deflexão positiva. Entendeu? Isso é um traçado, é um rabisco. Ok? Beleza, no momento seguinte, opa, peraí, vou parar aqui. Esse ponto aqui. Estão vendo isso aqui? Como se chama isso? Intervalo BL. Quando não tem PT, né? Porque pode estar ausente. Exato. Tudo bem. O que significa isso daqui? Quando não tem atividade elétrica. Na verdade, não é que não tem atividade elétrica. O tempo todo está rolando atividade elétrica. É isso. Na realidade, isso daqui é isoelétrico. Isso, né? Mas por que é isoelétrico? Por quê? Porque pelo AV. Está passando um AV. E o AV ele fornecia um retraso fisiológico. Ou seja, ele segura, dá uma freada. Ele segura essa corrente elétrica por uma fração de tempo, que é a tarefa de vocês. E aí, quanto tempo dura esse retraso fisiológico no AV? Não sei. Se eu falar, se eu for anotar, vocês vão me entregar. Sem precisar no chat de valor. A gente tem dois retratos, né? Um é do segundos. É, cada um dá um pouquinho. Acho que só um energia assim. Se não me engano, 0,02 segundos e o outro é 0,0. Muitas hipóteses. É a tarefa de vocês. Mas beleza. Vamos lá, segue. Entenderam ali fenômenos elétricos porque acontece pelo retraso fisiológico do AV. Beleza, ok. Aí a gente entra num verdadeiro complexo QRS. QRS. O que significa o QRS? Esse retraso ele vai ficar na mesma intensidade do aparelho, do coração e do aparelho, junto com a igual? Isso. Aí fica na mesma linha. Exato. O que acontece no QRS?
na realidade, quando a gente estuda no capítulo 9, 10, 11, a verdadeira bomba do coração e a maior extensão de área cardíaca, o miocárdio, é o ventrículo. A verdadeira bomba que nós temos são os ventrículos. Tanto que a gente estuda no capítulo 9 e 10 que os átomos eles só contraem com o sepílio, que é isso? Eles são apenas um impulso adicional. Tanto que se uma pessoa tem uma patologia atrial, eventualmente ela consegue encher os ventrículos e consegue sobreviver, consegue viver tranquilamente. Ok? Tá? Então isso aqui é a verdadeira massa, o miocárdio, ou seja, bomba cardíaca, que são os ventrículos. E como aqui tem fases, a gente vai olhar nos próximos slides, vou passar aqui para vocês. Falei de segmento PL. Por que surgem essas ondas? Por isso. Então, olha lá. Inicialmente, a onda Q. A onda Q é aquela que vai para baixo. Quando a corrente elétrica está saindo ali no AV, inicialmente, o que a corrente elétrica quer fazer é despolarizar a região atrioventricular. Ela quer fazer isso daqui, ó. Por quê? Porque tem musculatura que está ali logo ao redor da válvula atrioventricular. Então essa corrente elétrica costuma brincar dessa maneira, que eletricidade é como se fosse uma criança querendo brincar. Ela quer brincar e quer despolarizar o músculo que está ao redor, certo? Então está passando a corrente elétrica, ela está vendo que tem musculatura ali, ela quer despolarizar para aquele músculo contrair. Passou pelo nó AV, essa corrente elétrica ela quer despolarizar aquela região atrioventricular. Então é como se, existe uma leve alteração vetorial do eixo dessa corrente elétrica, porque ela está buscando despolarizar a região atrioventricular. Então, momentaneamente, por fração de milissegundos, ela vai ser invertida. Olha o sentido agora da setinha. Esse é o sentido da seta. Como que era o sentido de D2? Era para baixo, então ficou contrário. Como que vai ficar a onda aqui? Vai ficar negativo. No entanto, isso varia muito de aparelho para aparelho. É um fenômeno tão sutil, que o aparelho de eletrocardiograma ele tem que estar bem acurado, a gente chama dessa forma, ou seja, ele tem que estar bem calibrado para ele poder captar. Tanto que tem vezes que você nem consegue ver a onda aqui no eletrocardiograma e tudo bem, tranquilo. Tem já uma patologia gravíssima, questão não, às vezes é a própria acurácia do aparelho. Conforme o uso, ele não fica bem calibrado, vai perdendo a sua calibragem, você perde qualidade também de impressão. Ok? Então isso daqui seria a onda Q inicial. Entenderam por que ela fica então jogada para baixo? Beleza? Fez sentido aí? Então isso é a fase inicial. Na sequência, depois que ele consegue fazer essa despolarização, aí ele segue o fluxo. Certo? Tá? Isso, ele vai pela região septal. Então, inicialmente, ele está tentando realizar a despolarização da região atrioventricular, depois ele passa de uma região septal e paredes livres para a porção basal. Então aqui, fibras de His é a despolarização extensa ou septal, que é coerente com a onda R, certo? Por quê? Porque aqui, olha o sentido da seta, está coerente com o sentido de D2, e na finalização, a finaleira ali do negócio, ele vai para as fibras de Purkinje, e as fibras de Purkinje elas fazem o quê? O sentido contrário, elas na parede. Ela sobe a ladeira. Se sobe a ladeira, vai contrário ao sentido de D2. Olha aqui a aparição da onda S. Fez sentido agora para vocês o traçado aí, a grande mágica da coisa, porque que surge o complexo QRS. No entanto, tudo isso se refere a ventrículo. Quando eu falo isso para os meus alunos, é de coração. Por quê? Patologia de ventrículo é QRS. Tá bom? Patologia de ventrículo é QRS. Depois isso vai fazer um sentido. Eu vou mostrar para vocês lá no centro de simulação. Vi QRS largo. O QRS largo é patologia ventricular. Por exemplo, está com um ritmo acelerado, está acima da frequência cardíaca normal, QRS largo, ataque ventricular, nem precisa pensar, 80% a 85%. Mesmo que você erre, e existem outras, mas é ataque ventricular. Por quê? Afetou quem? QRS é o quê? É ventrículo. Está acelerado? É ataque ventricular. O
Então, esses raciocínios que a gente tem que mecanizar. Beleza? Lógico, vocês ainda não viram as doenças. Mas, já vão se acostumando, já vão se familiarizando aí com os conceitos. Beleza? Estão entendendo? Foi até aí. Doutor, no próximo ar consegue identificar o elétrico? Dependendo sim. Dependendo sim. Se ela tiver ou seja, se ela for de componente metálico, não dá interferência elétrica. No caso da onda Q, o senhor disse que era o eixo quando sai do ar, Isso, exato. para poder passar por uma Isso, exatamente. Aí por isso que ele muda de direção. Isso, exatamente. Então só são variações vetoriais, a gente chama assim. Beleza, você não tem que saber disso obrigatoriamente. Eu só estou explicando para vocês entenderem que isso é o que acontece. E eu acho que para mim, quando eu entendo alguma coisa, para mim faz mais sentido. Eu consigo assimilar melhor, consigo fixar melhor, entendeu? Beleza. Agora, para a gente finalizar, pode devagar aqui. Pode. Sim. Agora, finalizando. Essa parte da formação das ondas. Tem a onda T ali. Onda T. O que era a onda T mesmo? A onda T. Saltou a parte de mostrar porque pelo S. Hã? O S é voltando. Ah, o SD? Não, porque os vetores voltando, ele fica contrário também ao V2. O S. Ah, não, mas eu falei. Que era na porção basal ali, que é das fibras de porquinho. Isso. Ah, tá. Faltou aqui o fenômeno ST. Beleza, borda. Ok. Fenômeno S e onda T. Vamos acender ali para vocês entenderem. E se você pegar isso, cara, a patologia vai fluir muito mais legal, muito mais fácil. Pô, vi ali supra de ST. Caraca, supra de ST. O que significa isso? Indiretamente indica um sofrimento, né? Possivelmente uma obstrução coronariana completa. E, portanto, se obstruiu por completo a coronária, o músculo está afetado, ele não vai conseguir contrair nem relaxar com qualidade. É um sofrimento, certo? Então, a gente vai ver agora o significado do ST. E se existe um sofrimento por falta de oxigenação, não vai existir relaxamento, é justo que a gente entenda que a gente vai desnivelar, porque ele não vai conseguir repolarizar direito. Beleza? Isso é o supra de ST. Ok? Não consegue relaxar direito. Mas, vamos lá. Então acabou ali PQRS. Aí tem esse segmento que também é isoelétrico e onda T. Então aqui seria onda T. Por que existe isso daqui agora? Esse fenômeno isoelétrico. Fenômeno número 2. É muito legal a gente fazer esse panorama de ir associando com o capítulo 9 de funções mecânicas do coração, porque na realidade é isso. O eletrocardiograma, ele está mostrando a atividade elétrica do que mecanicamente está acontecendo no coração. Então, repassando de novo, porque todo mundo me olhou com cara de não entendi nada de nada. Então, volta. Onda P, despolarização atrial, contraído, certo? Ele vai relaxar, enquanto isso, QRS está acontecendo contração ventricular, contraiu. Depois, onda T, relaxamento, certo? Então, o eletrocardiograma, ele é um traçado elétrico, da atividade elétrica, mas que está mostrando esse processo todo. Fez sentido para vocês? Agora, o ponto é, então voltando para cá, algumas perguntas. Se eu consigo ver, por exemplo, o T, que é o relaxamento do ventrículo, cadê o relaxamento do átrio? O átrio contraiu, era para ver ele relaxando. Ele não aparece. Porque ele está o quê? Ele está oculto no QRS. Mas existe. Existe a onda T de repolarização atrial, só que ela está oculta pelo QRS. Então, isso daqui é um aparelho. E aí a brincadeira que eu sempre faço com meus alunos é o seguinte: não dá para assoviar e chupar cano ao mesmo tempo. Ele vai captar o fenômeno elétrico de maior intensidade. Qual que é o fenômeno elétrico de maior intensidade? A contração do ventrículo. Isso gera maior voltagem elétrica. Então ele capta o QRS, ele não capta a repolarização atrial. Fez sentido? Beleza? Então tá, mas agora, voltando para essa parte da finalização. Então aqui, em teoria, o ventrículo ele contraiu, bum, deu uma pancada. Jogou o sangue para a circulação maior e menor.
No momento seguinte, ele precisa fazer o quê? Ele precisa relaxar. Só que quando ele contrai, no capítulo 9, a gente vê o fenômeno de meseta. O que é o fenômeno de meseta? É um atraso. Para poder a abertura dos canais. Cálcio, leite. Fechamento. Isso. Ah, perfeito. Isso é bioquimicamente o que está acontecendo. E na prática, mecanicamente o que está acontecendo? Para que serve a meseta? Então, para que entrar no fluxo? Para dar um atraso. Para dar o tempo de contração em que sentido? Para ele ser mais lento. Ou seja, diferente do que as pessoas imaginam, o músculo, tanto atrial quanto ventricular, quando eles contraem, dizer que ele faz uma meseta, mecanicamente significa o quê? Que ele contrai, ele segura uma fração de tempo e ele volta. Diferente do esquelético. Porque no esquelético, quando a gente vê a estrutura, ou seja, quimicamente acontecendo ali, é uma série de despolarizações, só que elas são em fenômeno que a gente chama de cremalheira. O que é isso? Bate e volta. São contrações rápidas. É despolarização pelo sódio, entra, contrai e volta. É isso que está acontecendo. E a somação desses potenciais de ação que gera essa continuidade que a gente imagina como uma contração única ou contínua, mas na realidade não é. É uma soma de potenciais de ação. Vocês nunca viram a fisiologia desse jeito, mas é para vocês verem dessa forma. Então isso daqui, na realidade, não é uma contração única, é uma soma de potenciais de ação. Certo? Fez sentido? Agora, o coração, por ter um músculo diferente, que é o miocárdio, ele contrai, segura um tempo e solta. Lógico, não é assim, são milissegundos, mas já diferencia do músculo esquelético. Beleza? Então, aqui é a mesma coisa. O ventrículo contraiu no QRS, ele segura por um tempo, ele contraiu e segurou. É isso que a gente está vendo aqui nesse fenômeno isoelétrico. É essa meseta. Ou seja, a contração ventricular levemente sustentada. Beleza? Ok? Fez sentido? E no momento seguinte, para finalizar, depois que ele contraiu, ele vai fazer o quê? O relaxamento ventricular, que é coerente com a diástole, ele está se enchendo de novo. Beleza? Que é a onda T. Ok? Beleza? Agora, por que a onda T ela é positiva? Exato, é o mesmo sentido do vetor. Então, a repolarização ela vai acontecer assim. Perdão. Ela vai passar... Despolarizou. Então, está tudo positivo inicialmente. Isso vai ficar negativo. Negativo, negativo. Negativo, negativo, negativo. Negativo, negativo. Negativo, negativo. Então a onda de repolarização é essa, que é coerente com D2. Portanto, a gente tem uma onda T positiva. Acabou. Entendemos agora porque as duas podeflexões são dessa forma. Beleza? Ok. O resumo da obra é, lógico, regra prática. Ah, professor, eu vou ter que fazer isso com D1, com D3 também não. O resumo da obra é que todas elas, apesar de terem diferenças de perspectiva, ou seja, angulações, todas elas são coerentes neste sentido. Ou seja, da direita para a esquerda, em direção ao ápice do coração. Portanto, é esperado que nas derivações bipolares a gente tenha essa morfologia padrão. Então, morfologia padrão é o quê? Isso daqui, onda P positivo, Q negativo, R positivo, S negativo e onda P positivo. Isso daqui é o que você vai esperar encontrar em derivações bipolares. Você vai pegar o teu elétron ali e vai olhar, bom, eu tenho que esperar encontrar isso. Se eu não encontrei, o que está acontecendo? Ou você errou na colocação ali, é uma possibilidade, estava falando dos meninos agora há pouco, ou tem desvio direito, tem essa possibilidade. Aí vira de ponta cabeça, certo? Por isso que a gente estuda também desvio direito, ok? E desvio direito só para vocês entenderem assim brevemente, rapidamente, depois a gente solidifica esse conteúdo ali de uma forma mais específica. Digamos, coração por algum motivo, porque existem patologias, vocês vão aprender isso, em que ele começa a hipertrofiar um determinado lado, por exemplo, coração direito, ele começa a hipertrofiar, crescer, 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 crescer. A corrente elétrica que deveria estar indo para o lado esquerdo, ela começa a jogar para onde? Para o direito, porque a corrente elétrica não era aquela criança que eu falei para vocês querendo brincar com o músculo, querendo despolarizar esse músculo, então ela vai para o lado contrário, e isso joga ao contrário o desenho, que seria a morfologia padrão. Entendeu? Então pode ser causas mais prováveis e mais passíveis de acontecer na prática. Desvio
de eixo, bloqueio de ramos. Bloqueio de ramos. Vocês vão aprender bloqueio de ramo. Bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo e assim por diante. Beleza? São patologias estruturais, ou seja, estão alterando o sistema de condução. Ok? Beleza? Entendeu? Falando meio rápido porque isso aqui é supostamente um repasso, vocês já viram isso. Certo? Ok. Beleza. Muito bem, agora, vamos lá. Como que a gente analisa o eletrocardiograma? Depende das derivações. Depende das derivações. Por quê? Porque existem detalhes sutis, certo? Então, por exemplo, a gente vai colocar os aparelhos, que são as ventosas, e vocês vão ver que, de acordo com o posicionamento desses eletrodos, eles podem gerar esse espelhamento. Então, vamos lá só para... Bastante coisinha, né? Pois é. Isso é tipo um curso. Ó, derivações bipolares. Vou deixar as suas disponíveis. Derivações bipolares. Percebam que, apesar de diferenças de detalhes, elas obedeceram à morfologia padrão. Então eu vou buscar encontrar o quê? Onda P, Q, R, S, até aqui não apareceu mais aqui. Então eu tenho a morfologia padrão. Mesma coisa, D3. Então, onda P, Q, R, S, que não está aqui, mas dá para ver até aqui. Perceberam a diferença de nitidez da D3 para a D2? A D2 ela é mais específica, ou seja, mais detalhada. Mas ainda assim, existe uma morfologia padrão. Okay? Então tem aquele conjunto de ondas. Agora, entanto, todavia, entretanto, por exemplo, falando das unipolares agora, que vocês vão ajudar nas unipolares. Tem uma onda, na verdade uma onda não, tem uma derivação, e que está tudo invertido. Qual derivação é essa? D3. Não, unipolares. Ah, não, perdão. É a AVF. AVF? Pode ser. Não conhece. Ela vai inverter os polos. O doutor falou. Seria a VR. É, porque tá ao contrário, negativo. Sim. É, a VR e a VR. Nesse é Qual é? Ah, tá. Entendi. Qual que é então? Seria a VR. AVR. Por que a VR é negativa? Porque o eixo dele tá no negativo. É? O eixo dele fica no negativo. Por quê? Fica lá no centro. Por isso que eu falei que é importante. 120 negativo. O que acontece? Então vamos lá. Esse é o objetivo dessa aula. Vocês vejam de uma maneira diferente. Às vezes a gente pega, qual que fica espelhada, qual que fica negativa? Aí, AVR. A pessoa, mas isso é decorar. Isso é decorar. Se em algum momento você esquecer, você fica cego. Agora, se você entende, você vai saber dizer qual é, pela formação do eixo da derivação em questão. Então, por isso que eu estou trazendo essa formação de ondas para vocês. Agora, vamos olhar rapidamente aqui as unipolares só para vocês entenderem. Então, tem um vídeo bem legal que mostra isso. Deixa eu ver se está aqui. Volta. Aqui. Esse é o vídeo. Vamos.
vocês o sentido da corrente elétrica real do coração, certo? E ele vai mostrar a formação das derivações, que é o que o aparelho faz. Então, a simulação que ele cria esse campo elétrico. Mechanical placement of electrodes, then measuring the flow of electricity. Então, ele está falando isso, está passando a corrente elétrica de acordo com a interação, a gente vai ter a formação das ondas do ECG. Ok, beleza. A avaliação dos dois planos, né? Plano frontal e horizontal e a formação. Então, as derivações bipolares, que vai ser o que a gente vai colocar ali, vai colocar nos braços, elas são baseadas nos eletrodos que vão nos membros, certo? Então, derivação 1, 2 e 3. Essas correntes elétricas, elas são criadas, certo? Agora, esse vídeo é muito direto, muito objetivo. A partir da interação dos dois, a gente tem o desenho. Agora, no momento seguinte, não foi Einthoven que criou isso, tá? Esse aparelho ele passou por mudanças, por modificações, por um certo aprimoramento. Então, com o tempo, eles falaram, não, bom, peraí, isso daqui dá pra gente melhorar. Dá pra gente colocar mais fotografias. O que eles fizeram? O mesmo aparelho, sozinho ele faz isso, tá? Ele utiliza o que a gente chama de CT, o Central Terminal. Ele, supostamente, iguala todas as derivações, ou seja, todos os eletrodos, deixa tudo como neutro, e ele utiliza só o próprio coração como fonte de corrente elétrica. Ah, professor, ainda não me ajudou em nada. Mas calma, vai fazer sentido. Olha lá. Em um primeiro momento, o que Einthoven fez? Ele passa uma corrente elétrica. Opa, uma corrente elétrica para cá, uma corrente elétrica para cá, uma corrente elétrica para cá. A interação das duas gera aquelas ondas que a gente falou. Agora, no segundo momento, é como se desligasse tudo, pum, desliga, e só tem a corrente elétrica do coração. E aí, o que é que vai se criar? Vocês perceberam que, no início, a gente via ali que o polo negativo, a base do coração é o polo negativo, onde surge a corrente elétrica e faz esse movimento? Pois é. Então, ele desligando todos os aparelhos, como isso daqui são instrumentos metálicos, essa corrente elétrica ela começa a surgir. E ela usa o próprio coração. Por isso se criou o termo de CT ali, o centro terminal. Então, digamos, tenho aqui a base do coração, desliguei os aparelhos. Fração de segundos isso, gente. É muito rápido. Muito rápido. Eu vou criar correntes elétricas com sentido em direção aos membros, aos eletrodos. Então, por exemplo, o CT está aqui. Inicialmente eu vou gerar uma corrente elétrica para o braço direito, certo? Uma para o braço esquerdo e uma para onde? Para a perna esquerda. São onde estão os eletrodos. Olha ali o vídeo. Olha lá. Então uma para o braço direito, uma para o braço esquerdo e uma para a perna esquerda. Por quê? Porque esses são os eletrodos. Então a real é que a corrente elétrica que já existe no coração, eles aproveitaram isso e utilizaram o conceito dos eletrodos, que são as placas metálicas, e isso criou correntes elétricas unidirecionais, com esse sentido. Com isso tudo, o que eles conseguiram fazer? Novas fotografias. São novas fotografias, a gente vai imprimir ali, mas são novas fotografias. No entanto, elas são fotografias sob perspectivas diferentes. Faz sentido para vocês? Então, por exemplo, a mais chamativa é qual? A AVR. Por quê? Porque ela usa a base do coração e ela vai em direção a quem? Ao braço direito. Então, é uma fotografia, lembra da analogia das fotografias? É uma fotografia que ela é tirada assim, ó, dessa forma. Então, de baixo para cima. Percebam que, conceitualmente, é totalmente o oposto do que a gente viu até então. As fotografias, elas eram daqui para cá, né? Agora eu tenho uma fotografia tirada de baixo para cima. O que acontece com uma foto? Se você está tirando inicialmente assim, você tira de baixo para cima. Ela vai inverter, não vai inverter? Então é a mesma coisa. Por isso que a AVR é uma derivação em que obrigatoriamente o complexo de ondas ou deflexões está totalmente de ponta cabeça e isso é fisiológico. Isso vocês têm que saber, porque às vezes chega lá para mim, doutor, essa AVR está de ponta cabeça. A AVR tem que ser de ponta cabeça. Beleza? Entenderam? Então a AVR sim ou sim tem que ser de ponta cabeça. Agora, AVL e AVF, geralmente não. Como elas mantêm o quesito, ou seja, o padrão indo para a esquerda, elas mantêm aquele padrão inicialmente de ondas que a gente já viu até então. Então P positiva, Q negativa, R positiva, S negativa. Então mantém mais ou menos o mesmo jogo ali. Bom, mas
Pô, professor, então é inútil AVL e AVF? Não. Você consegue captar detalhes mais específicos de paredes mais específicas. E se, por exemplo, eu falo para vocês, isso aí, no futuro, daqui a algum semestre para vocês vão ver. Se, por exemplo, você analisa AVL, você está vendo a parede superior lateral do coração. Então você consegue precisar, pô, tem um supra de ST ali em AVL. O que está acontecendo? É um infarto. E eu sei identificar a topografia, ou seja, a anatomia de qual parede está sofrendo. E assim, consequentemente, eu consigo identificar qual que é a artéria que possivelmente está afetada, a circunflexa, por exemplo. É uma possibilidade. Então já, esse paciente, dá para você fazer diagnóstico topográfico de ângulo. Então, diagnóstico de infarto do miocárdio, possivelmente com localização de parede superior e externa e comprometimento da artéria circunflexa. Porra, que lindo. Mas é isso daí, dá para fazer. Beleza? De acordo com o que você está vendo, qual parede que está infartando. Beleza? Ok? Entenderam? Mas isso daí é como eu falei, são patologias. Você tem que ver patologia para você poder entender. Ok? Beleza? Então essas são as unipolares. Entenderam as unipolares? É fácil. Agora, por último, finalizando, são as pré-cordiais. As pré-cordiais, como o nome já diz, elas são colocadas no pré-córdio. Qual que é o posicionamento? V1 é colocada onde? Quarto espaço intercostal aonde? Quarto espaço intercostal vai daqui, tá? Nas costas. Logo no início aonde? External. Para external. Para external. Direito. E depois? Beleza. Ah, V2. V3. V4 vai aonde? Isso. Hemiclavicular. Depois. E depois? Peraí. Quinto par. Tem um quinto também. Vamos lá, vocês vão fazer aqui então. A gente vai ver se vocês sabem colocar. Bora, chegou a hora. Aí a gente fala mais sobre análise de ideia. Quem que vai ser o nosso voluntário? Tirar. Não. Agora então. Eu explico para o nosso manequim. E aí? Quem vai ser o nosso contato? Técnicas. Na medida em que vão utilizando, as pás até vão estragando e tudo mais, isso daqui é passível de oxidar, né? Então estraga mesmo, querendo ou não. Então o que acontece? A gente acabou colocando dessa forma, aqui, ó, vocês estão vendo? Então vocês têm que se guiar pelo que está aqui, porque esses eletrodos que vão ser conectados, tá bom? Não pela cor, porque senão começa a dar erro direto ali, direto. Aí chega, como eu comentei com ele aqui no início da aula, as meninas começaram a chegar, desvio de eixo. É estranho isso daí, tá errado. Não é para estar dessa forma. Elas estavam se guiando, né, se orientando pelas cores. Então não é para vocês se guiarem pelas cores. Tá? É para vocês se guiarem pelos polos. Por isso daqui. Tá bom? Então, por exemplo, aqui geralmente ele vem em inglês. Certo? Só fizeram a tradução. R de right. Então, braço direito. Posso colocar? Geralmente a gente coloca as pás menores para os braços. Você coloca aqui, introduz. E quando você for conectar a pá, você tem que garantir que este polo ele fique para a região interna, ou seja, para dentro do paciente, próximo, não para fora, entendeu? Porque também cria interferência. Vou puxar aqui. Por exemplo, esse aqui é braço direito. O que eu quero dizer com isso?
Se eu for colocar, não posso colocar assim para fora. Tem que colocar ele para dentro. Dessa maneira. Ah, professor, e o gel e tudo mais? Pois é. De acordo com algumas diretrizes, principalmente de enfermaria, hoje em dia o gel ele está entrando em desuso. Está entrando em desuso. Estamos Doutor, utilizando... eu posso ir buscar o controle do ar? A gente tá morrendo de colocar. Pode. A gente está utilizando o quê? Álcool, principalmente. Tá? Paciente que tem muitos pelos também interfere, cria interferências elétricas. Muitas vezes acaba não conseguindo ter adesão nessas ventosas. Tá? Então, eventualmente, a gente acaba até depilando o paciente que tem, por exemplo, muitos pelos ali. Vamos depilar e encher. Vamos depilar um. Mas, acontece. Aí, isso é engraçado que a gente estava aqui, a Cíntia, que é enfermeira, né? Aí o cara todo peludo, assim, muito pelo, e tipo, ele era moreno, né? E ela foi passando a tesoura e ela não viu que tinha um mamilo dele, quase cortou o mamilo dele, cara. Meu Deus, quase um acidente feio, hein? E a pessoa ficar sem mamilo, tá? Fazer o relax. Voltei sem mamilo pra casa. Pois é. Um processo. Com um processo, exato. Então, braço esquerdo, essa coisa, a gente utiliza aqui as pás menores. Acho que tava no quente, né? Então, coloca a pazinha aqui. Certo? Esse daqui, que é o preto, é o neutro. Tá? Então, supostamente, ele não é carregado com corrente elétrica, ele não tem amplitude elétrica. E qual que é a lógica de colocar se ele não tem? Ele funciona como aterramento, certo? Para você não tomar um choque. Um choquezinho de leve. As cores no terminais aí, elas vão ter as cores mesmo? Oi? Tô vendo que aqui os plugins também tem cor. Tem cores, mas aqui não. Aqui a gente vai usar as ventosas. Independente. Uhum. Se alguém tiver um álcool aí. O mod dele, né? Hã? Já tá no negócio. Mas não tá gelando não. Parece que tá só ventando, mas já tá lá. Só tá ventando. Tá gelando não. Deixa eu agora. Perna direita. Gente, larga esse controle. Tá quente. Tá quente. Eu tô ficando sem ar aqui dentro. Tá tudo certo, paciente? Tá vendo? Vocês são os médicos. Tá tudo certo. Oi? Já fez eletro recentemente? Não. Eu tô precisando fazer, pode me usar com Beleza. Pode me usar com Por isso que eu falei pra vocês que geralmente o pessoal seguia pelo mnemônico Flamengo Brasil. Flamengo Brasil. No entanto, nem sempre dá certo. Ok? Nem sempre. Principalmente, alguma pá estragou, aí o pessoal vai lá, pega uma outra pá de uma outra cor e tudo mais. Aí pode ser que você acabe trocando ali e se enrolando. Eu tô possível. É melhor tirar. Tá só ventando. Por causa do trabalho que eu vou pôr. Se tiver algum canivete, alguma coisa aí também. Agora é a hora de tirar. Tá puxando tudo, já puxou a aliança, assim. Daqui a pouco ele tira o pino. Tem um pino aqui. Cuidado com o pino. Só ventando. Mas já melhorou, né? Tá bom. Melhorou. Já melhorou. Vamos ver se tá com papel. Tá com papel. Aqui é diferente, porque vocês podem ver que não tem marcação para as ventosas. Né? Não tem. Você pode completar elas. Aí nesse caso aí deveria colocar o gel, né? Isso. Não, hoje em dia não é mais Não se pré-requisito. Antigamente falava, não, tem que colocar o gel, vai fazer amplificação de corrente elétrica. Hoje em dia a gente tem utilizado bastante o álcool, né? O álcool. Até porque o gel, ele, apesar de dar mais aderência, ele oxida mais o produto. Ou seja, a ventosa aqui, as partes metálicas. Ou seja, traduzindo, estraga com mais facilidade. Entendeu? Então não tem a mesma durabilidade. Aqui tem um pouco, tem resquícios aqui, o pessoal estava usando o gel ali. Mas tudo bem, não tem problema. Certo. Posicionamento. Pode colocar. Vamos ver. Pode ajudar? Sim, pode. Mas no quarto, no V1, né? Viu? No quarto Tem que espaço de achar encostar. primeiro para externar. Para externar. À direita, né? Direito. Certo. Externar, achar o quarto. Você não tá achando.
não faz o. Tipo assim, não tem direção. Tanto faz essa parte aqui tá. Não Não, eu tenho que ficar naquele nem tem que puxar as pesos, mas talvez a gente tenha que Se depilar, viu? Não vai dar certo. Cadê? Tem a gilete? Não Vai. vai depilar. Tem que ser outro modelo. É, tá pesando. Aí meu quarto espaço de apostar do lado esquerdo. Para o extremo. Vai estar amarelo aí. É. Tem a numeraçãozinha? Tem, já vem a numeração. Só que a gente vai ter que te depilar, não tem jeito. Usa. Faz uma leva, ela já é besta. Quer fazer? Deixa eu. Você deitar? Pode ser. Então vai ter que depilar. É, porque senão não segura. É. Vai ser dessa vez não. Existe no ano. Vou ter Vamos treinar a depilar ele. Vamos treinar a depilar ele. O outro tá com ele rapidinho. É esse aqui que precisa depilar. Vou ter que fazer leva de graça. Toca então. Segura. Não foi hoje. Não foi dessa vez. Próximo tem depilado, né? Semana segunda que vem. Lembrar de depilar. Coloca na agenda. Depilar para a aula de fisiologia. Depilação. Pois é, não tem. A esposa dele vai falar, por que você está se depilando? Aula de fisiologia. Ah, tá bom. Errado, isso tem bolo. Essa aula de fisiologia. Vou cair nessa, né? Vou cair nessa aula de fisiologia. Tá bom. Ainda mais se chegar assim, sem cinto, sem Você fez aula o de quê? fisiologia. Rendeu. Ficou alergia. A aula de fisiologia tá rendendo, hein? Isso não vai te dar alergia. Não tem problema não. Aí podem colocar agora, né? Já tá no dia. Aí. Vamos colocar ele por baixo. Eu esqueci agora como é que Eu lá, Ah, Igor, pelo amor de Deus. Preto Vamos pode ficar. Preto direito, Igor, verde tá certo, mas o Flamengo- vai pra dentro. Flamengo e Brasil. Isso. Ó, falei pra não guiar pro Flamengo e Brasil. Mas aí tá. Já deu, a gente já viu que deu Então certo. pronto. Tá dentro Ao da contrário, Igor. Já tava colocado. Pelos polos. Alô. Pode relaxar os braços. aqueles dias, né? Assim, amarrado. Quer segurar? Deixa eu colocar. Tem como você calcula lá, vai. Olha os olhos. Quero ver quando pegasse uns buchudinhos igual eu na reta. O que que faz cateta daí? Mas você tem que levar. Mulher é mais difícil de eu fazer. Aí eu vou me candidatar, será? É, porque assim, imagina o seguinte: tecido mamário. Mas se a pessoa tiver a mama muito grande, fica em cima dela, não fica? Ah, pode, não tem Sim. problema. E se tiver silicone? É porque às vezes, por exemplo, chegou uma senhora uma vez que era tão grande, né? Ela já tinha uma certa idade, já tava caindo o negócio, né? Então, aí você pode jogar um pouco pro lado, colocar no espaço intercostal relacionado, entendeu? E no caso o silicone interfere? Interfere um pouco, mas não tanto. Você pode colocar ali no É, até porque ele é líquido. líquido, né? Ele é líquido. Uma das próximas. Aí agora pega os 3 que fica entre eles dois, na linha reta. 3 que fica um e outro. Esse aqui é a média molecular. Então fica bem areolar. Aí o 3 bate na linha Entre os dois. dele. Eu vi que tem uns que eles podem colocar até aqui atrás, né? Isso. Agora aumentou, Pra tem ver o o... 7 por 8 e tem Ah, espelhado sei. também. Isso. Que é anterior, né? Ali antes lá Minha anterior. Agora já é. Vai até aqui nas... Desse. Aí a pessoa vira de lado? Na prática vai ser 6, 7 experimental. e 8. Aí a pessoa vira de lado pra fazer? Mas no boneco, acho que Faz Meio de lado. vai ser Só vai vai reduzir. desse lado mesmo, pra poder funcionar legal. Como que faz quando vai até aqui, o V8, a pessoa vira de lado? Aí não tem problema? Dá um choque nele pra nós ver. Tá carregando. Tira o pé. Dá um. Tem não, a ponta dos dedos é congelada. Olha. Fazer a leitura. Aqui dá para configurar várias coisas. Né? Dá para você configurar a derivação que você quer ver em questão. A gente pode entrar.
Você pode tirar foto? Pode tirar foto? Tá? Pode tirar foto? Só do peito, só. Não, eu perguntei pra ele, porque ele não quer. É ele que tá pedindo. Ah, Quer ser foto? Não, é só do peito. Ah, tá, ele tava na volta. Já tá lendo? Ambulância, chama ambulância. Eu falei que ele tem problema. Certo, aqui já tá cirurgia de nosso sexo. Mas já pensei, né? Posso colocar mais 20 centímetros. Tá bom. Quem acredita. Mais 20 centímetros para nós. Vai bater na estratosfera. Beleza. Vamos lá. Deixa eu guardar essa parte inicial. Porque pra vocês verem, né? A gente vai ver o passo a passo agora de análise, mas principalmente na aula que vem. Então, tem 3 passos principais que a gente analisa no eletrocardiograma. Você deu aí. A sofrência. Menos o passo esse. Quer que eu grave? Pode gravar? Pode gravar. Então a gente fazer em várias pessoas para quê? Para ter vários e perceber a diferença entre eles e fazer essa análise também, né? Então, quem quiser, principalmente os meninos aí, bem preparados, depilados, cheirosos. eu não sou menino, mas eu não tenho tempo. Se quiser fazer, a gente faz. Eu também não tenho trabalhado. Enfim, e as meninas, lógico, se sentir confortável, né? E tudo mais. Mas, eventualmente também é interessante para vocês verem como funciona nas mulheres. Porque às vezes essa questão da mão ela interfere um pouco no que eu vou colocar aqui agora. Não vou colocar, enfim. Mas basicamente é aquilo que a gente tinha mencionado. Então, se vocês perceberem, olha só, D1, D2 ou D3 mantém aquela morfologia padrão que a gente tinha mencionado. Em AVR a gente consegue ver que ela inverteu, e isso está ok. As demais, principalmente a AVR, já começa a criar essa transição e depois ela já está. Isso, está normal. Transição. De V1 a V6 existe um fenômeno que a gente chama de fenômeno crescente. O que é esse fenômeno crescente? Não sei se vocês repararam, mas de V1 e V2 ela está ao contrário. Ela está ao contrário, está de ponta cabeça. V1 está de ponta cabeça. Professor, isso está errado? Tem desvio de eixo? Não, não tem. Então de V1, possivelmente até V2, V3, isso pode acontecer. Por quê? Pelo posicionamento dos eletrodos. Então o posicionamento dos eletrodos está aqui. Quando esses eletrodos estão aqui, vou mostrar ali novamente para vocês o vídeo. A corrente elétrica que eles geram é nesse sentido, assim. Dessa forma. Então o vetor corrente elétrica que eles geram é aqui. E a corrente elétrica do coração está aqui para baixo. Então eles ficam em sentido quase que contrários. E é por isso que joga e vai de novo para baixo. Então de V1 a V3 a gente percebe que existe essa possibilidade de estar invertido normalmente. Como que eu vou fazer Para tudo isso? identificar. Como que a gente identifica se está para baixo, por exemplo? Por quando Aqui que é essa. Olha o que é essa. entendi. Está maior para baixo. Tá mais para baixo. Porque parece que tem processo de transição. Isso, transição por quê? Porque inicialmente ele está de ponta cabeça, aqui ele já sai de ponta cabeça, mas agora ele invertido. Porque a R na volta de ponta Isso, cabeça. exato. Agora, se todos eles tivessem de ponta cabeça, Aí sim estaria. Exato. Aí a gente desvia de eixo. Aí a gente desvia de eixo, entendeu? Beleza? Ok? Então tá. Mas lógico, tem macetes, tem manha para você poder analisar isso aqui de uma forma rápida, mais direta, mais direcionada. Entende? Por exemplo, eu olhando aqui eu sei que está normal. Mas vocês têm que ter esse olhar clínico de identificar alguns fatores. Por exemplo, vamos tirar uma letra dele e poder ver também. Que é o que a gente vai fazer na aula que vem. Aí na aula que vem, venham, como eu falei, preparados, que a gente faz mais eletrodos e vocês vão analisar. Bom, aqui esse intervalo tem tanto, pá, então a gente vai ver os valores. Para vocês ficarem só analisando o teto. Vai você. Não tem nada a ver, não. Não vai passar nada em você. Mas vamos ver primeiro se
Tá sentado? Sim. Pensou? Mas vai dar alterado com o comigo. Sabe que nada. Basicamente, a gente vai praticar bastante isso. A aula que vem é só isso. Ficar olhando esses elétrons. Vocês irem medindo, conhecendo os intervalos, assim por diante. São 3 passos que vocês devem cumprir para olhar um elétron e falar, não, está normal. Com o tempo, vocês vão fazer isso só de olhar. Mas, principalmente, vocês têm que cumprir a linha de raciocínio. O primeiro passo, identificar a origem do ritmo. Origem do ritmo. Tudo isso. Identificar se ele é sinusal ou se ele não é sinusal. Ou seja, eu tenho que saber se o marca-passos, a pessoa que está, mas a estrutura que está dando a origem a essa corrente elétrica é o nó sinusal. Como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho que saber se é um nó sinusal. Eu tenho que ter uma onda P, onda positiva, presente, precedendo o QRS. Ah, isso vai estar em outro lugar? Não, pode estar em outro lugar. Ela pode estar depois do QRS, por exemplo, de ritmos funcionais e assim por diante. Pois é, pode estar. Então, onda P, positiva, presente, precedendo o QRS. Precedendo o QRS. Em D1, bate o olho, D2 e AVF. D1, D2 e AVF. Mínimo. Tem que olhar ali, pá, tem. Ok. Principalmente essas derivações são chaves para a gente poder identificar se é sinusal ou não sinusal. Segundo passo, que é o mais detalhadinho, às vezes, né? Para alguns. Vocês já aprenderam a calcular a frequência cardíaca com você, né? Sabem calcular? Beleza, então perfeito. Mais fácil. Calcular frequência cardíaca e irregularidade. Por quê? Porque assim você vai conseguir estratificar. Então, esse paciente está com frequência cardíaca normal e também tem ritmo sinusal. Ok, perfeito, é um elétrico normal. Agora, se está acima, uma taquiarritmia, uma bradiarritmia, que tipo de taquiarritmia, que tipo de bradiarritmia, bloqueios e assim por diante, beleza? E bloqueios eventualmente vão estar influenciando diretamente na frequência cardíaca e assim por diante. Então, o primeiro passo, identificar o ritmo. Segundo, calcular a frequência cardíaca. O terceiro é a análise detalhada. Essa análise detalhada seria das morfologias das ondas e dos segmentos principais. Então, se você quiser bater o olho rápido, você viu que está relativamente normal, está relativamente ok. Se você quiser dar uma olhada nos intervalos PR e QT, matou o pau, tá bom? Olhou, beleza, está dentro ali, padrão, ok. Finalizou aqui a avaliação do eixo elétrico. Esse também é um pouco mais matemático, um pouco mais chatinho, mas tem um macete também. Tem um visualzinho ali para poder entender. Esses são os 3 passos para você analisar o eletrocardiograma e falar, não, ok, tá ok. Certo? Aqui, por exemplo, a gente vê, vocês vão passando e vão vendo. Tem onda B, está presente, está precedendo o QRS, D1, D2 e AVF, certo? Está com a morfologia padrão, certo? Consigo ver também que esse eletrocardiograma ele está com um intervalo de frequência cardíaca normal também. Como você faz assim, olhando rapidão? Os quadradões, né? Quadradões. Qual que era a regrinha dos quadradões?
Se é regular, aí depende, para calcular a frequência cardíaca depende se ele é regular ou se ele é irregular. Se ele é regular, dá para ver que ele é minuciosamente regular aqui, ó. Exato, a gente vê pelo complexo QRS. Aí eu vejo o intervalo, tá acima de 3 quadradões, então tá abaixo de 100 a frequência cardíaca. Intervalo 60 assim, opa, já matei o primeiro passo, já matei o segundo passo. Intervalo é o total, né? De RR quadradões. Isso. Então, se está certo, esse Exato. valor aqui é normal. Exato. Não quadradinho, né? E o intervalo PR-QT, quais eram os valores? Intervalo PR-QT. Intervalo PR-QT. Tem valores que a gente viu no capítulo 11 também. Ah, que a gente Valor do intervalo PR-QT. A 0. Se for 0,18, tá errado? Não, porque ele tem uma margem de erro. Tem a margem de erro, e a margem de erro é quanto? 0,2. Ah, mas tem outra cardíaca 10. Hã? 10. 10 de quê? 10 bate menos para mais Não, do você só pôs frequência cardíaca ou de intervalo. São Não, duas no diferenças. intervalo dá. Aqui Segundos. só tem 0,16 segundos. Pois é, mas tem um intervalo, é 0,6 a 0,18. vocês vão trazer na próxima aula. nem nós também. Pois é. Porque acima disso, pode ser um bloqueio atricular. Mas não é que vem isso daqui. É o valor do intervalo? Isso, o valor do intervalo. PR, Porque QT, da QT já é 0,35. 0,35 a? Ah, Pois é, 0,35 a alguma coisa. E ele está com 65 de frequência cardíaca. Esse? Aproximadamente 70 anos. Eu não calculei, só lembro que mais fácil. Fiz a conta rápida. Doutor, então para a próxima aula, o que é para a gente trazer? Valor dos intervalos, seria interessante vocês estudassem também as ondas em específico, né? Como funciona, tá? A gente vai fazer mais especificamente análise. Vai fazer uma série de elétricos aqui, vamos pegar entre vocês, e você vai apresentar o seu elétrico, o elétrico que eu consigo ver que ele é sinusal, não é sinusal, às vezes tem alguém que a gente não sabe que não é sinusal. Enfim, tem um bloqueio, alguma coisa. Tá. Beleza. Vai fazer a chamada, Vamos doutor? fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, eu peguei o anel. Qual é a primeira coisa que eu vou Primeira coisa, primeiro passo. Você vê que o vídeo vai dar certo, tem a onda que tem tem a onda que tem Q, QRS. Beleza. Aí eu vejo, deu D2 e ABF. Está tudo certo. Isso, deu um D2 EBF é para você ver se ele é sinusal e você aproveita, e se tiver com uma morfologia normal, você já está adiantando um passo de análise do eixo, que a gente foi na aula aqui. Entendeu? Eixo, geralmente, a dica rápida é quando está de ponta cabeça em uma derivação que não era para estar de ponta E cabeça. a BR é normal. Isso, exato. Entendeu? Agora, por exemplo, eu ainda fiz uma elétrica de uma senhora aqui, D2, tinha que bonitinho e tal, só que estava tudo de ponta cabeça. Em D2. Deveria estar normal. Não está. Então é por esse ponto, tem esse vídeo. Por quê? Possivelmente, porque esse longa da hipertrofia do papá. Entender, depois entender melhor, a gente dá as patologias. Isso, exato. Você está as patologias. E esse, por exemplo, do eletro normal, são detalhes importantes, por exemplo, como eu falei, intervalo PR ou PQ. Se você não sabe o valor de margem, tudo aquilo que está fora você vai achar que está normal, mas não é. Entendeu? 0,16, ok, é o esperado. Mas tem um valor limite máximo, porque acima daquilo a gente considera, por exemplo, um bloqueio atroventricular de primeiro grau. Entende? Bloqueio atroventricular de primeiro grau se caracteriza justamente por isso, pelo aumento do intervalo PR por em cima de tanto. Isso para vocês precisarem da tarefa. Ah, e essa tarefa de vocês, né? E aquele negócio
A roda é o cálculo do eixo elétrico. Sistema hexaxial, chamado de base, para você poder calcular o eixo elétrico. Você coloca na rosa, né? Você calcular a distância de Então, isso direita, você vai esquerda. ensinar na próxima aula. Em teoria você já sabe, só vou repassar. Sim, isso. Mas para aplicar no elétrico seria Isso. mais. Aí vocês vão ver, não, esse elétrico aqui está com o eixo esperado. O eixo esperado do eletrocardiograma, ou seja, de um coração normal, a gente faz a avaliação do ventrículo, é de quanto a quanto? Qual que é a angulação? Menos Isso, menos 30 mais 90. Como eu sei disso? Vou colocar na rosa. Ou seja, no sistema hexaxial de Bailey, a gente fala. Ah, mas aí a gente vai calcular a frequência e depois já vai verificar a frequência, né? Também isso, no final. Você gosta das mensagens, né? Então, bem, vocês vão pegar essa. Eu acho que eu vou precisar que vocês assinem, eu coloco o nome de vocês, porque não tem isso. Não precisa assinar, não, coloca o nome extenso, legível. Porque a margem de erro só de 10. Ah, não, tudo bem. Aí eu colocaria, se está no meio, eu colocaria o quê? De 75 a 100, eu sei, eu poderia colocar 85, não tem problema. Mas assim, eu costumo calcular por 300 de número de quadradões, né? Eu já calculo diferente, eu não faço por essa aqui, né? Eu faço 1.500. Os quadradinhos, mas aí você teria que complicar. Tem o grande e o pequenininho só o cachorro. Porque os quadradões que você fala seria o quê? Seria esse? Isso, isso Eu achei mais rápido. Ah, cada um assim, esse seria normal 3. Aham. Normal 3 não, tem que estar maior que 3. Isso. Dá pra perceber aqui, então você bate o olho, você vê 1, 2, 3, certo? Está acima de 3. Então se você pegar um número, por exemplo, 300, e dividir por algo que é acima de 3, vai dar menos de 100, correto? Está normal. Agora se tivesse 3 específico, aí você entende. Há limite. Então você se preocupa quando está abaixo de 3. Isso é tipo, é macete para você. Abaixo ou acima? Abaixo ou acima? Abaixo. ou acima? Abaixo. Abaixo daí já é taque arritmia. Ah, sim, porque daí o número é maior. Isso, exato, o número é maior. Então você olhou, tá menos de 3 quadradão, opa, peraí, tá uma taque arritmia. Na verdade, a gente acaba não precisando ficar fazendo a conta, né? Não, você não precisa dar especificamente, você vai usar aqui. Tá em 85 ppm. Não, você tem que saber olhar ali, não. Tem uma taque arritmia aqui, pá, beleza, então vamos manejar dessa forma. Mais ou menos. Isso, é nosso usar. Aí, tipo, se aqui tiver tudo certinho, a mesma distância daqui, e aqui, Uma coisa é ser sinusal, é sinusal regular. Isso é o padrão esperado. Mas esse sim, por exemplo, da arritmia, são sinusais, você sabe que a arritmia é sinusal. Então ele está acelerado, por estar acelerado, isso já é fora de ritmo, já é fora de ritmo. Isso é um ataque arritmia, só que ela é sinusal, entendeu? Porque existem situações, por exemplo, em que o paciente está com um ataque arritmia sinusal sustentado. Não é um arco reflexo. A gente considera ataque arritmia sinusal um arco reflexo quando ela é momentânea. Por exemplo, eu estou aqui e eu comecei a correr. Então comecei a correr, beleza, a frequência cardíaca subiu. Ataque de arritmia sinusal. Agora, por exemplo, o paciente chegou ali e está já com um ataque de arritmia, ela é sinusal e está sustentada,
Aí você vai identificar a causa base, às vezes café febre, às vezes, por exemplo, uma crise de box, exato, uma crise de ansiedade, enfim, entendeu? Por isso. Alguém tirou foto de cima do peito assim, por favor? Gente, Tirou, você manda. Todo mundo assinou? não tem o príncipe, não tem nada. Quantas canetas ali?